correção, semanas de mostrar, ajudar. Glória a Deus por isso. Nós gostaríamos de conhecer quem nos visita hoje. Semana se inicia e para nós é um prazer receber visitantes. E se há alguém aqui no nosso meio, já vi que levantou a mão, aqui também, vou pedir para você ficar de pé, por favor. Amém. Glória a Deus, nós temos um grupo grande. Alguém pode contar quantos visitantes a gente tem, por favor? Amém. Eu queria dizer para todos vocês que vocês são bem-vindos aqui em nome de Jesus. Amém. Para nós é uma alegria poder receber, né? É uma bênção a gente poder estender a mão e cumprimentar você como visitante. Essa é a casa do Senhor. Que Deus possa falar no seu coração nessa noite, que Deus possa trazer um direcionamento para a sua vida. Amém? Então agora eu vou pedir para a igreja, você fica de pé, fica tranquilo, e a igreja vai dar pelo menos 26 abraços em você. Então, amado, saia do seu lugar, aproveita para dar um abraço no irmão. Amém? Você... Aleluia. Glória a Deus. Amém. Olha aí o Roger. Esse é um homem que toma posse da vitória. Amém. Tem lugar aqui à frente. Mais uma vez, muito obrigado pela sua visita. Eu vou pedir para deixar aí o sofá, né, que já ficou pequeno, para as mamães aí, ou aquelas que estão aí cuidando da herança aí do Senhor. Amém? Glória a Deus, amado. A gente estava pensando e meditando algumas coisas a respeito daquilo que a gente quer falar nessa noite, né? Iniciando essa semana, às vezes eu falo aqui que algumas palavras elas saem a quatro mãos, né? Essa também saiu. Isso aqui foi juntamente, né, com a minha digníssima esposa, pensando, falando. Então aqui está 0,10% daquilo que é um todo, de algo que a gente precisa pensar, algo que a gente precisa meditar, precisa falar, precisa se corrigir, né? Ser confrontado. E para nós é um motivo de alegria poder ouvir algumas coisas, discernir, perceber, ler, entender que Deus está falando aqui e confirma lá. Então é bom essas coisas, né? E o Espírito Santo, quando ele começa a falar conosco, você tem essa impressão, né? Essa visão de que Deus está falando. E aí você vê que isso não está preso ao local, ao culto de domingo, mas está preso dentro de um contexto da sua vida, né? Num capítulo da palavra de Deus que você vai ler, né? Eu tive um momento da minha vida que eu estava buscando uma direção, e nessa direção eu entendia sempre Deus movendo algo para a minha vida, que era: sede santo, porque eu sou santo. Então, para onde eu ia, onde eu sentava, o pregador, ou o ministro, ou o louvor, encaminhava para isso. Porque eu questionava Deus, né? Eu precisava entender, né? A gente tem que ter essa sede. O cristão tem que ter sede, né? Sede de buscar a palavra de Deus, sede de ouvir a voz de Deus, sede.
né? Sem essa sede, sem essa vontade de querer saber o que Deus está falando comigo, que momento é esse da minha vida, o que eu preciso pensar. Nós precisamos pensar nessas coisas, né? A gente tem lido muita coisa a respeito da mente, né? Da cabeça do homem. Por que eu penso assim? Por que eu quero fazer uma coisa que é boa, e aí você vai lá e faz uma coisa ruim? Por que eu queria dar uma palavra de amor e depois eu acabo dando uma palavra severa? Por que eu faço isso? Né? O apóstolo Paulo, ele fala a respeito dessas coisas, né? O bem que quero fazer, esse eu não consigo fazer. Então ele passava por isso também. Esse é do ser humano, né? Então nós temos que olhar para nós. Nós temos que fazer uma meditação a respeito de nós. Nós precisamos refrear nossos pensamentos, não deixar nossa mente vazia e ficar vagando, passando por caminhos e por lugares onde não se produz nada. Porque senão, na hora da resposta, a gente vai dar uma resposta errada. Precisamos pensar nessas coisas. Você precisa gastar tempo, irmão. Gastar tempo com você. Com você. Pensar em você. Como você está? Às vezes a gente conversa com as pessoas, com os irmãos, e a gente fala, olha, pense em você. Não, e aí as pessoas chegam com 1 milhão de coisas para resolver. E é tudo de terceiro, daquilo que aconteceu, do que passou, tal. Não, calma. Se você não estiver bem, você não consegue ter êxito. Você precisa estar forte. Se você não estiver forte, se você não estiver firme, convicto, você não consegue ser solução. Você não consegue ser base, ser estrutura. Então, para isso, você precisa se fortalecer. Nós nos fortalecemos como? Como nós nos fortalecemos? Nós nos fortalecemos na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa fortaleza, é a nossa vitamina. Amém? Vira para quem está do seu lado. A palavra de Deus é a sua vitamina. Que profundo, não? Eu estou ali olhando aqui para a Natália. Hoje eu não esqueço, Natália. Aliás, vou falar agora, pode ser? Pode falar, né? Natália, ela mandou uma mensagem para mim na semana passada, retrasada. Era para eu ter falado domingo passado, né? Vibrante, porque ela está grávida. Glória a Deus. A Vibrante, ela fez parte daquelas irmãs que levantaram aqui, né? Eu caso aqui, no final vou orar. Tô cheio de fé. Vai que, né? Aí, Roger, toma posse. Marco Leão. A Régia já. É isso, irmão. Levantar de madrugada é bênção. Amém. E hoje eu ia apresentar um neném, mas ele faltou. Mandou uma mensagem para mim aqui. Vou faltar. Amém. Precisamos pensar nessas coisas. E eu queria que você... E muitas das vezes, né? Estou virando mesmo, né? E quando nós recebemos pressão, na pressão nós damos respostas. Nós nos preparamos para poder agir. Você se prepara, vou agir. Então você pensa na forma como você vai agir, como você vai fazer, mas nós não nos preparamos para reagir. E aí nós encontramos um problema, porque a nossa reação não expressa muitas vezes quem nós verdadeiramente somos. Porque nós somos. Independente se você ficar nervoso, dar chilique, rodar no chão, você continua sendo. Você é filho de Deus. Só que está dando um pulinho, está rodando, está nervoso, tal. Mas nós precisamos, na reação, estar preparados e cheios do Espírito Santo para a gente reagir da maneira que Deus quer que a gente reaja.
Amém? Abra lá no livro de Samuel, no 1 Samuel 15, irmão. Vou pedir aqui ajuda aí. Quem é que está aí? É o Marcos? Amém, Marcos. Eu separei aqui 2 histórias para a gente poder pensar nelas e a gente ter um olhar justamente a esse respeito. 1 Samuel 15, versículo 21. Aqui conta a história de Saul. Saul foi um rei levantado por Deus. Amém? Um rei levantado por Deus. Quem pediu esse rei? O povo pediu esse rei. O povo falou: Senhor, nos dá um rei, nos dá alguém que seja o nosso governador, aquele que dite para nós as regras e como fazer. Saul, dentro desse contexto, ele foi levantado. Até aí sem problema. Deus levantou ele. Ele fez um bom começo. Começou bem, Saul. Começou ali na adoração, enfim, fez um caminho de bênção. Só que começou a chegar num determinado momento aonde Deus deu uma ordem para ele, que era para ele derrubar, aniquilar os amalequitas. Era para exterminar. Essa história, Deus estava pagando uma conta lá de Êxodo 17. Lá atrás, os amalequitas, eles passaram o fio da espada no povo de Deus. Por isso Deus levantou Saul, e quando levantou Saul, falou: Saul, vai e extermina. Não é para ficar não é para trazer nada da riqueza deles, não é para fazer nada, nem o rei, não faça nada, é para aniquilar. Levantou Samuel, Samuel foi lá, o profeta Samuel entregou o recado para ele. Só que Saul, já muito cheio de si, dá uma resposta diferente. Está aí a partir do versículo 22. 21, né? Deixa eu ir por aqui no meu aqui. Diz assim o texto: mas o povo tomou despojo das ovelhas e bois, o melhor do anátema, para o sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Segue o texto dizendo assim: então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Até aí, irmão, tudo bem, né? Sem problema. Só que nas entrelinhas aqui, a gente identifica algumas coisas a respeito dessa figura, que é Saul. Ele, nesse ambiente aqui, ele estava cuidando e zelando por si. Ele estava se protegendo. Saul estava se defendendo. Então, amado, eu quero dizer aqui algumas coisas para a gente pensar a respeito na vida de Saul. E Saul, ele estava ali dentro de um contexto de ordem. Existia sobre a vida dele um comando. Existia sobre a vida dele algo que era um direcionamento de Deus para que ele tivesse que fazer naquele ambiente. Só que ele pensou em si. Primeiro ele começa a dizer algumas coisas ali: olha, eu tomei tal decisão, permiti que isso acontecesse. Por quê? Porque eu temia o povo.
porque eu fiquei temeroso em dizer ao povo não. E eles não somente trouxeram do anátema, que eram as ovelhas e bois, daquilo que era melhor, que a intenção aparentemente era boa. Qual era a intenção? Sacrificar e fazer um holocausto ao Senhor. Era uma boa intenção. Mas era isso que Deus tinha mandado fazer? Não. O que a gente percebe aqui na vida de Saul? A gente percebe que ele, diante da pressão a respeito das pessoas, ele cede, ele entrega. Um homem que tinha sido levantado para cumprir um propósito de exterminar todo um povo, porque eram os inimigos que tinham se opostos a Deus, lá no livro de Êxodo, como a gente já falou aqui, eles temem. Diante das dificuldades, diante daquilo que seria, como ele ficaria, ele fica receoso. E uma coisa ele fala, a partir do momento que ele começa a se explicar para Samuel, ele fala: olha, eu pequei, mas volta comigo. Sabe por que ele fala volta comigo? Porque se o rei saísse com o profeta em caminhada, aquilo era motivo de honra para ele. Era a mesma coisa que dizer: Deus continua andando com Saul. E Samuel, ele é severo naquilo que ele tinha que entregar. Deus rejeitou você. E na saída, ele garra na orla ali de Samuel, e a orla rasga. Samuel vira para ele e fala: olha, do mesmo jeito que essa orla, a minha capa rasgou, assim é o teu reino. Hoje, Deus rejeita você. Forte, né? Mas por que ele teve esse resultado, irmão? Por que alguns resultados em nossas vidas são resultados catastróficos? Porque aparentemente estamos fazendo aquilo que teoricamente seria o certo, seria o correto. Porque determinadas pressões que eu e você recebemos nessa terra, e isso vai acontecer até o final dos dias, essas pressões elas têm que produzir em nós um fruto de bênção. Eu costumo falar que se o pecado ele não presta na ida, ele não presta na volta. Tentar ajentar uma situação que está errada não justifica a outra. Tentar se proteger não justifica. O que Saul estava sempre tentando se proteger ali era ele mesmo. Era a moral dele, era o nome dele, era o reinado dele, era a posição dele. E muitas vezes nós entramos por esse caminho também, que é um caminho de preservação. Ou seja, eu quero me preservar, porque se eu me preservar, eu não vou ficar mal perante o povo, eu não vou ficar mal perante a minha casa, perante a minha família, perante os meus filhos, eu não vou ficar mal no meu trabalho, eu não vou ficar mal para o povo. Isso é uma situação, irmão, que passa por nós praticamente diariamente. Diariamente nós somos pressionados. E quantas vezes eu e você vamos continuar sendo pressionados? Pressionados e pressionados e pressionados. E essa pressão é uma pressão que não acaba. Nós vamos ver aqui uma pressão que Davi também recebeu. Hoje, infelizmente, é algo que a gente tem muito visto na TV. São os cristãos morrendo, né? Essa semana passada, eu acho, mandaram uma imagem para mim. Uma imagem não, um vídeo. Terrível. Terrível. Cristãos sendo pressionados. Não a pressão que eu e você recebe, mas uma pressão de quem tem que estar muito preparado. Certamente, irmãos, os dias, eles são maus. São muito maus. Certamente, talvez fique até pior, a gente não sabe. Mas é onde eu e você vamos poder apresentar quem nós somos. As pessoas querem ver a sua reação. Elas não querem saber se você é da igreja A, B, C ou D. Elas querem saber quem você é. Quem é que rege a sua vida? Quem é o seu Deus? Como é que nós apresentamos a Cristo? Com as nossas respostas.
As de palavra? Não, não são as com palavras. São aquelas que expressam quem é nosso Deus. São aquelas que estão contidas no nosso livro. São aquelas que estão escritas ali, que dizem que é o manual de conduta do cristão, aonde eu e você temos uma consciência divina, não uma consciência humana, onde nós tratamos assuntos humanos com uma consciência de Cristo, de Deus. Essa é a resposta. Agora você fica vendo lá aqueles 21 e muitos outros que morreram e a gente nem sabe que morreu. Eu não sei se eu ficaria ajoelhado ali esperando. Talvez eu levantasse e saísse correndo. Eu não sei até que nível eu estou preparado para isso. Mas eu sei que aqueles homens ali, aquelas pessoas, que a gente vê e às vezes é questão de 10 segundos, que é uma passagem que você dá ali na mídia social, e já passou. Para trás fica uma história de alguém que perseverou, que diante da pressão não cedeu. Saul, ele tinha tudo para ser um grande rei. Ele foi levantado porque o povo pediu. Foi o povo que pediu. Mas Deus levantou ele. Deus considerou. Então ele não estava ali enganado. Ele poderia ter sido. Davi talvez nem aparecesse na história se Saul tivesse respondido. Para pensar, irmão. Para pensar. Nós temos aqui uma oportunidade. Eu, dentro da minha família, dentro da minha casa, eu e Israela, fomos os primeiros a nos converter. Então eu vi nisso uma oportunidade. Agora, as pressões que nós vivemos para poder andar com Jesus foram as piores possíveis. E eu questionei muito a Deus. Meu Deus, não tem outro crente para você dividir isso, não? Não, Jesus, olha, tem esse irmão aqui, ele parece estar muito bem, ó, passa para ele. Aquele lá vive dando glória a Deus, passa para ele. Né? E por amor do nome do Senhor, algumas coisas nós passamos. Minha esposa foi expulsa de casa porque aceitou Jesus. Ela e a Marina. A mãe mandou: já que você vai ficar com Jesus e esse seu namorado pé rapado, vai embora. Aí ela foi morar num prostíbulo, num lugar, numa pensão que só tinha prostituta, na pressão que ela tinha que ser cristã. E eu sem dinheiro. A Marina nesse período teve que ficar com a avó paterna. Dias difíceis. Como resolver? Aí a mãe aceitou ela voltar depois de alguns meses. Só que você vai morar na garagem. Na garagem fechada. Sabe a garagem onde você guarda o seu carro? Você levanta assim e fecha. Foi ali, né? Ali ela viveu durante meses também. Aí um dia a mãe se cansou dela, mandou ela embora de novo. Aí o meu pastor recebeu a gente, recebeu ela e a Marina, e nós não éramos casados. E num período de 9 meses, a Israela e a Marina viveram na casa do pastor Evandro, meu pastor. Vocês estão com a cara de tristeza, né? Fica tranquilo, no final deu tudo certo. É benção. A casa que ela foi expulsa, um dia eu olhei para aquela casa e falei assim: um dia a gente vai voltar. Fé em Deus. Nós voltamos como dono, pagamos à vista. A casa é minha. Da onde Deus, por isso que eu falo, irmão, eu falo às vezes com propriedade, que para cada dia de vergonha haverá dupla honra. A minha história, ela não é pior que a sua, nem é melhor que a sua. É minha história. Agora, a resposta que nós temos que dar, ela vai fazer a diferença. E isso foi só o começo, hein?
O detalhe é quente. Eu não vou contar, porque senão depois perde o repertório, entendeu? Mas aquilo que você talvez hoje não precise fazer, que você não precisa, eu não preciso pagar esse preço. Tem necessidade. Está de boa. Às vezes você racha nesse processo. Quando você olha para o lado e se preocupa, o que vão pensar de mim? O que vão achar do que eu faço? Né? O que vão pensar? Nós, quando andávamos nessa situação, nós não ficávamos preocupados no que pensavam de nós. Porque nós sabíamos quem nós servíamos. Nós precisamos saber quem nós estamos servindo. Você precisa saber. O cristão que anda de um lado para o outro e não sabe quem ele serve, que sentido tem? Com quem que você está envolvido? Com quem que você está envolvido? Você está envolvido com o Senhor que dá o carro e a casa? Ou você está envolvido com aquele que vai sustentar você no dia que te mandarem embora do seu lar? Nosso nível de envolvimento com Deus é até onde? Saul, ele tinha tudo, irmão. Tinha tudo para ser um grande homem. Tinha tudo para fazer um grande reinado. Mas você volta lá no versículo 10, no 10 a 12, ele estava fazendo uma estátua para ele mesmo. Sabe, irmão, Deus esquadrinha o coração. Deus olha, quando olha para nós, Ele olha o seu coração. E é importante que você deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida, irmão. Deus, quando olha para você, Ele esquadrinha o seu coração. Olha o dedo aqui, ó. Ele sabe se você está querendo fazer o nome dele crescer ou o seu nome aparecer. Deus, quando olha para você, Ele vê motivação. Qual é a motivação de você estar reagindo desta maneira? Aí, Saul, a motivação dele, então, lê o texto. Ele pediu perdão e Deus está mandando acabar com ele. Ele estava querendo oferecer um holocausto a Deus com aquilo que ele pegou lá dos inimigos. Ótimo. Holocausto a Deus, sacrifício, oferta, coisa, bênção. Tudo parecia muito bom. Muito bom. Só que Deus, irmão, a Bíblia diz que dele não se zomba. E não se deixa enganar. Ele sabe, ele conhece. Ele conhece o detalhe, irmão. Ele conhece o escondido, o encoberto. E é nesse momento em que ele olha para nós, ele olha para mim, olha para você, e ele quer encontrar, irmão. Ele verdadeiramente quer encontrar um homem segundo a vontade dele e o coração dele. Agora, Deus sabe que você é pecador. Deus sabe que você é errado. Deus sabe. Quem é que pode levantar a mão aqui e falar, hoje não pequei? Aliás, teve um neófito uma vez, hoje eu não pequei. Interessante, né? Hoje eu não pequei. Para pensar. É só Deus dar uma caminhada na sua mente aí que Ele vai encontrar uma brecha. Agora, irmão, o sangue está sobre nós. Amém? Por isso nós não somos consumidos. Por isso que não cai o raio, por isso. Pela misericórdia dele, pelo infinito amor dele. Amém? Por isso nós não somos consumidos. Por isso que a nossa bênção ela é garantida. Por isso que o favor, porque tem sangue. E quando o Pai olha para nós, Ele vê o sangue do Filho. Então o que faz eu e você ficar de pé, irmão, não é a nossa capacidade de autopreservação, ou de se proteger e de se defender. O que faz eu e você ficar de pé é justamente o sangue do Cordeiro. É isso.
Agora, eu e você queremos ter uma relação com Deus. Presta bem atenção, irmão. Eu e você precisamos ter uma relação com Deus. Essa relação com Deus, ela não pode ser maquiada. Pode ser até maquiada pela Mary Kay, mas não vai adiantar. Fazendo um jabá das irmãs aqui. Mas você não vai ficar maquiado. Mas Deus conhece. Deus sabia a motivação que estava no coração de Saul. Qual era a preocupação dele? Pô, eu sou rei, vai ficar mal esse negócio de Deus falar que vai acabar comigo, vai tirar meu reinado. E quando a gente começa a olhar para a vida dele, porque ele não se prostrou, porque ele tentou preservar a si mesmo, a gente pensa que vai começando a ver a vida dele. Primeiro ele começou sendo arruinado pela própria culpa. Aí ele foi consultar uma feiticeira, ficou gospel. Aí depois ele expressa que ele não se arrepende. No final de tudo, para pôr a cereja em cima do bolo, ele se mata. O que é isso? Isso é um homem que maquiou a vida, que foi levantado por Deus para cumprir um propósito e disse, não, fez uma coisa errada, poderia ter sido perdoado, ele poderia ter, reconhecido, se prostrado ali, sofrido a pena e ter avançado. Mas ele não quis. Abra lá sua Bíblia. Em 2 Samuel, no capítulo 12. Abra aqui para mim, Marquinho. 2 Samuel 12. Versículo 17, amado. Ixi. Peraí. Eu não queria ler tudo, mas eu vou ler. Vai lá no 3. No 2. É uma conversa aqui do profeta Natan com Davi. Diz assim: Natan vai visitar ele lá. Vai ter uma conversa com ele, para falar com Davi a respeito do pecado dele. E ele chega e propõe uma história. E essa história é essa aqui. O rico, contando, para Davi. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara, que criara. Ela crescer em companhia dele e de seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. E ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado, para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre, e a preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natan: vive o Senhor, que é digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então disse Natan a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Livrei você da mão de Saul, e te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto.
por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. Sim, a ele mataste com espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tornaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Pois tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, e não morrerás. Todavia, porquanto com este feito, deste lugar, e o que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, depois que o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Davi, pois, buscou a Deus pela criança, e observou rigoroso jejum, e recolhendo-se, passava a noite toda prostrada sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se puseram ao lado dele, para fazerem levantar-se da terra. Porém ele não quis, nem comeu com eles. Por enquanto só até aí. Você entendeu a história? Davi pecou igual a Saul. Acredito, fez até pior. Desejou, no meio da batalha, no meio da guerra. E aqui já fica o outro recado, né, irmão? No meio da batalha, enquanto os outros estão guerreando, não vai para a varanda. Não vai olhar o que está acontecendo. Bora batalhar. E ele ficou lá, e ele desejou aquela mulher, a Batseba. Desejou aquela mulher, ele mandou buscar ela, como se ele não tivesse mulher, e ele tinha muita mulher, se deitou com ela, ela engravidou, e aí ela volta com o recado: eu estou grávida, e agora? Pô, tu é mulher de Urias, meu guerreiro. Manda buscar Urias. Mandou buscar Urias. Urias, vai ficar com a tua mulher. Aí Urias, que era um homem de caráter, fala: eu não vou entrar para dentro da minha casa para ter uma noite de prazer com a minha mulher, sendo que os meus soldados estão em guerra. Vou dormir na porta. Não entra. Ele não entra. E aí Davi fala: e agora, o que eu faço? Aí ele vai tentar dar um jeito também. Aí ele pega e fala assim: olha, põe ele na frente da batalha. Aí, irmão, na frente da batalha, certamente aconteceu o pior: Urias morre. A hora que Urias morre, aí Deus levanta Natã, vai lá falar com Davi. Aí o profeta chega, conta a história de um rico e de um pobre, que só tinha uma. E ele estava falando de Urias, uma cordeira, que dela ele tirava todo o sustento dele, era a esposa dele. E de um homem rico, que tinha muitas cordeiras, muitas mulheres, muitas coisas. E a Bíblia diz aqui que se fosse pouco, Deus teria dado mais para ele, muito mais. E aí ele resolve: não, mata esse cara, tira dele, restitui dele até 4. Então quem pecou, este homem aqui, é você. Aí nesse momento aqui, nesse exato momento, Davi e Saul se tornam iguais. Iguaizinhos. Os dois pecaram. Os dois estavam errados. A diferença: Davi fala: eu pequei, e se prostra. E aí ele vai buscar. E aí Deus dá a condenação para ele: sobre a tua casa haverá espada. Todas as tuas mulheres, você vai ver elas se deitando com vários outros homens. Este teu filho que tu teve aí com Batseba vai morrer, porque você desagradou, porque você fez errado.
Ele recebe a correção, vai para dentro do palácio, apregou um jejum, 7 dias, sem comer e prostrado no chão, buscando de Deus, pedindo misericórdia. Senhor, não mata essa criança, não mata essa criança, não mata essa criança, não faz isso. Mas a palavra de Deus era certeira para isso, era certeira. Deus no 7º dia leva a criança embora. E aí ele se levanta. E interessante que nesse momento, Davi também era rei, foi levantado no lugar de Saul. Aliás, foi descoberto logo depois que Saul pisou na bola. Foi lá na casa de Jessé e mandou levantar um homem. E ele era o menos provável. Nesse momento que ele se levanta, diz a palavra de Deus, que os anciãos cercam ele ali, um rei, falam para ele: se levanta daí, não fica aí não, não fica bem para você ficar aí. Eu acho que é nesse momento aqui, em que Davi demonstra que ele realmente tinha pecado. E ele não dá nem audiência, ele permanece ali, mesmo sabendo que a palavra que Deus tinha dado a respeito da criança era certeira: vai morrer, não tem jeito. Isso faz a gente pensar em algumas coisas. E já conhecendo o final da história de Davi, e conhecendo algumas coisas que diz respeito à vida desse homem, a gente começa a perceber a conduta. E a conduta dele é que fez com que Deus olhasse para ele com amor e com misericórdia. Primeiro, sabendo e reconhecendo que ele realmente pecou. Quer ficar grande, irmão? Quer ser grande? Reconheça o erro. Davi, ele fez isso com maestria. Ele reconheceu que ele era pecador, ele reconheceu que ele tinha cometido adultério, fornicado. Ele reconheceu: eu pequei, eu saí debaixo da tua vontade, eu cobicei, eu desejei. Esse é o nome. E aliás, nós precisamos pensar nisso, porque precisamos ter assim uma consciência de que o pecado, ele é um pecado. Ele não é um problema. Eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo. Não, irmão, é pecado. Trate pecado como pecado, trate erro como erro. É erro, está errado, está errado. Agora, Deus vai nos perdoar? Vai, Deus vai nos perdoar. Agora você pode ficar bonitinho para mim, você pode ficar bonitinho na sua casa, bonitinho no seu trabalho, pode ficar bonitinho aonde você quiser. Mas Deus conhece a motivação do seu coração. Deus sabe quem você é. Isso não fica encoberto, não consegue ficar escondido diante de Deus. Sabe, irmão, isso é uma tela. Isso é um vidro que fica na cabeça do homem, que separa ele de Deus. Porque ele está aqui clamando, mas ele não fala de coisas que ele é, irmão. Eu sou assim. Por que a intimidade com Deus que a gente faz aqui, ele tem tanta coisa, as pessoas voltam voando, enfim. Porque lá você aprende uma única coisa só, dentre muita informação que é passada. Reconheça que você é um pecador, que você precisa dele. Reconhece o Espírito Santo, que você depende dele. Reconhece que você está errado, reconhece que você errou, irmão. Reconhece. Mandaram um vídeo para mim também. O pessoal manda, né? Pastor recebe vídeo, viu? Eita Deus. Um vídeo de um traficante, prostrado no chão, ensanguentado, tinha acabado de levar vários tiros, morrendo, agonizando, e todo mundo em volta falando: vai morrer, tem que morrer, blá, blá, blá. E eu lá, vendo aquilo.
Bom, vamos ver o que vai dar. Daqui a pouco entra uma irmã. Tinha que ser mulher, né? Glória a Deus pela vida das mulheres. Aliás, né? Hoje é Dia Internacional da Mulher. Depois a gente fala sobre isso. Ela entra, tá lá o caboclo que fez todo o mal do mundo para todo mundo, agonizando. Aí a mulher põe a mão no peito dele: se você aceitar Jesus, aí eu, opa, já me interessou. Como Senhor e Salvador, e papapá e papapá. Se tu concordar, geme aí, aperta a minha mão. E ela, então eu vou orar. Aí ela ora, fala amém, ele fala amém. Acabou de falar amém, ele suspira e puf, morre. Aos 45 do segundo da prorrogação. Quem pode julgar essas coisas? É só Deus, irmão. É só Deus que pode julgar essas coisas. Se verdadeiramente você se prostrar e reconhecer quem você está sendo, a sua história vai mudar. Esse é um segredo revelado. É algo encoberto, que ele é tão simples, que ele está sempre sendo dito, que eu e você precisamos reconhecer quem nós somos. Abre lá rapidinho no Salmo 32. Abre para mim aí, Marcos. Salmo 32. Na pressão, Davi revelou quem ele realmente era, apesar dos pecados dele. Salmo 32, versículo 1 e 2, fala assim: como fica quem está perdoado? Diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Segue. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Esse é o coração de quem está perdoado. Sabe quem escreveu isso aí? O salmista? Quem? Pode falar com fé, irmão. Sabe por que ele escreveu isso aí, irmão? Porque ele sabia o que era ser perdoado por Deus. Salmo 51, abre para mim. Salmo 51, versículo 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares, e inculpável em julgares. Olha o coração dele. Olha o coração de Davi. É por isso que Deus escreveu ainda lá que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas cara, ele matou, ele fez um monte de coisa errada. Ele não é diferente de nós. Ele não é diferente de você, irmão. Diante da pressão, ele mostrou o que realmente estava dentro do coração dele. Agora eu e você pecamos, nós pecamos. Não dá para falar que a gente não peca, a gente peca. A gente erra, a gente comete erros nessa vida. Erros, uns são muito graves, outros são pouco graves. Mas não existe pecadinho nem pecadão. Existe pecado, existe erro. Coisas que nos afastam de Deus. Agora, irmão, aonde está a minha grandeza e a sua grandeza? No reconhecimento. Ir para o chão e falar: pequei, eu pequei. Pequei contra ti, pequei contra ti, contra ti pequei e contra ti pequei. Esse era o coração desse homem, que a gente não consegue muito compreender por que ele é mencionado na palavra de Deus com tanta veemência. Porque era um coração aberto, era um livro aberto, era fácil de perceber, era fácil de entender. E na pressão ele cedeu: eu pequei, Senhor, eu errei. Porque Davi, eu e você, irmão,
quando a gente comete aquele erro, aquele pecado, nós não desconhecemos quem é Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Nós não desconhecemos quem é Deus. Nós sabemos muito bem quem Ele é. Nós erramos porque a gente quer errar. Somos responsáveis pelos nossos próprios erros. Nós sabemos que estamos fazendo coisa errada. Até o vagabundo que anda na rua armado, ele não anda com a arma assim. Ele anda com ela escondida. Porque ele sabe que ele está fazendo coisa errada. Ele sabe. Ele sabe do erro dele. Paulo e Silas, Atos 16, não precisa abrir. Diante de pressão, eu e você vamos expressar quem nós somos. Nós temos essa oportunidade. Eu e Israela, como contei aqui, esse testemunho pequenininho. Nós tivemos uma única chance de dizer quem Deus é. Talvez foi a que foi determinante para que eu me tornasse servo dele, abandonasse minhas coisas para falar, eu vou viver por ele. Vou viver por ele. Eu sei com quem eu estou envolvido. Eu sei com quem eu estou metido, né? E um negócio é embaçado e vai até os altos dos altos, porque a gente sabe daquilo que Deus está fazendo. A gente conhece, a gente sentiu, a gente percebeu. No dia que ficou os dois na calçada, olha para um lado para o outro. E agora? Para onde nós vamos? O que a gente faz? E aí, quem poderá nos socorrer? O Chaves, né? Não, o Chapolin, né? Vocês assistem Chapolin? Às vezes. O Marcelo levantou a mão. Glória a Deus, Marcelo. E agora? Quem poderá nos defender? Quem poderá fazer algo por nós? Deus. Deus pode fazer algo por você. O Espírito Santo de Deus pode trazer uma resposta na sua vida. Ele pode mudar a sua história. Ele pode fazer. Deus pode fazer. Paulo e Silas estavam presos. A mulher ficava atrás deles. Deixa Deus falar no seu coração, estou acabando. A mulher ficava, és o profeta de Deus. E Paulo ali, és o profeta de Deus. E falando, falando. Ele se encheu. Deve ter sido tremendo. Eu me arrepio todinho, fico imaginando. Paulo, ele vira para trás, espírito de adivinhação sai dela em nome de Jesus. Puta, o demônio saiu quicando. Foi embora. Aí a mulher não revelava mais nada, porque ela dava muito dinheiro para os senhores dela. Aí os caras ficaram com raiva. Mandaram prender Paulo e Silas. Prende esses caras. Aí eles vão para a prisão. Chega na prisão, ficam amarrados. Levaram açoite, surra. Prende os braços, estão lá. Nós vamos fazer na luta. Nós vamos fazer. Vamos cantar aqui para Jesus. Aí eles começam a cantar. O que acontece? Começa um terremoto. Começa a tremer a estrutura. Aí as cadeias se abrem, as correntes se soltam e tudo fica lindo. E aí o carcereiro fala, vou me matar, porque agora os presos fugiram. Aí Paulo fala, não se mata, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. Aí o carcereiro não tem jeito, irmão, ele se converte. Aí a família do carcereiro se converte. Deixa Deus falar no seu coração, irmão. Sabe qual é? Sabe quando nós sentamos assim para ter uma conversa? Tu lembra dessa conversa? Lá na cozinha do Evandro. Ora por nós. Aí ele fala, não, fica tranquilo, vai morar aqui em casa. Vai morar aqui. Acabou a preocupação. Você segue lá e eu sigo aqui com ela. Vai dar tudo certo. Falei já isso para ele várias vezes. Falei, eu não sei se eu faria isso que você fez. Eu sinceramente, eu não sei se eu abriria a minha casa. Eu acho que você, meu pastor, vocês precisam de um pastor, viu? Igual o meu pastor.
um homem de Deus. Aí ele abre a casa dele, para ela poder viver lá, e para Deus mudar uma história. A partir daquele dia, o quadro virou. E nós louvamos a Deus em todo o tempo, porque a gente sabia que por mais que seja a sua dificuldade, relacionamento, financeiro, casa, família, ministério, o que mais você quer pôr? Filho, o que você quiser pôr? O que você quiser pôr? É na pressão, é aí, ó. É aí que Deus vai mostrar quem Ele é na sua vida. É nessa hora aí, que as pessoas vão falar assim: você é de Deus, hein? É nessa hora, irmão. Nessa hora que eu e você vamos poder falar: o negócio é para doido mesmo, não é para negociação, e tem que ficar firme. Porque, irmão, meteu a mão no arado, velho, não olha para trás. Não olha para trás. Segue, irmão, segue, porque Deus certamente dará colheita. Certamente, irmão, certamente eu e você vamos viver daquilo que nós não pedimos. Virou uma história bonita. Mas ela chorou ali, se emocionou. A gente se emociona porque a gente lembra: meu Deus, vai ser Deus assim lá no céu. Vai ser Deus assim lá no céu. E a sua história, irmão? Tem gente aqui que tem história melhor que a minha para contar, porque Deus fez. É na pressão. Às vezes é na pressão: pastor, tô mal, tá tudo mal. Irmão, tem gente que, glória a Deus, tá mal. Irmão, é agora. Então, ou é agora, ou é agora. Amém? Vai expressar quem você é. É na hora da dor, é na hora da luta, ou se for na hora da bênção, glória a Deus. Mas se não for, é nessa hora que você vai expressar o que está no seu coração. Paulo e Silas, irmão, aquele terremoto foi causado pelo Espírito Santo de Deus. É o mesmo terremoto que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Amém, mulher? O mesmo terremoto. Só que você precisa parar de ficar olhando para as circunstâncias. Você precisa parar de ficar olhando o que vão pensar de você. Nós fomos um tanto que a gente não tinha, né? Pegava na igreja, ministrava lá, dízimo, oferta, sempre fui tesoureiro. Saí de lá nessa condição. Eu era o cara menos provável para lidar com dinheiro na igreja. Mas e aí? Vocês precisam de um pastor louco, porque o meu é. Põe ele aí, deixa ele aí, que Deus vai usar esse homem. É assim, irmão. Você é a resposta. Você é a resposta. Nós temos falado de coisas aqui tremendas, irmão. Coisas profundas. De santo dos santos. De vocação, de chamado. Você é a resposta para essa geração. Eu e você somos essa resposta. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Feche seus olhos. Feche seus olhos, irmão. Fala com Deus. Fala com Deus. Fala, você e Deus agora. Tem um momento, não precisa abrir seus olhos, só ouve aí, vai falando com Deus. Uma parte da história em que, a hora que a criança morre, os anciãos ficam falando: e agora? Como é que nós vamos dar essa notícia? Como é que nós vamos dar essa notícia para Davi? Ele está lá prostrado, esperando que a criança
Aí Davi percebe que eles estão cochichando e fala para eles assim: a criança morreu? Aí os anciãos: morreu. Aí ele se levanta, diz a Bíblia que ele vai, toma banho, se unge, se perfuma, vai para o templo, adora a Deus, volta, pede comida e come. Amém. Aí os anciãos ficam assim: que eles não entendiam Davi. Sabe por que eles não entendiam? Porque ele tentou fazer com que aquele filho do pecado dele vivesse, mas ele não teve êxito. E a hora que ele entendeu que aquilo não ia dar para frente, que acabou, ele se levanta. Sabe, irmão, tem coisas na sua vida que acabou. Acabou, irmão. Você está esperando às vezes retornar, voltar, mas não vai voltar não. E não fica triste por causa disso não. Simplesmente não vai voltar mais. Acabou, morreu. É fruto de um erro que você cometeu no passado. Então você não vai ter êxito com isso. Davi se levanta, se arruma, adora a Deus e vai se alimentar. E tem a história da vida dele mudada. Miranda está aqui. Veio aqui, falou para mim aqui assim: ele está falando para mim aqui assim: pastor, eu quero voltar a pôr a mão no arado. Amado, a história que Deus começou a vida do Miranda e na sua vida, ela não acabou, porque você está aqui. Eu tenho certeza que ele tem muitos motivos para chorar. Muitos motivos para chorar. Mas Deus, quando olha para Miranda, vê o sangue dele e fala assim: você é meu filho. É meu filho, meu ungido. E nisso, Miranda, você tem que se alegrar, porque Deus chamou você. Ele te chamou. Foi ele que apontou o dedo e falou assim: tu és meu. E nós estamos lidando com Deus ciumento, irmão. Eu queria aproveitar esse momento aqui para deixar a frente aqui aberta. Você quer se reconciliar com Deus? Vem aqui. Nós vamos orar. Eu quero deixar esse momento aqui também aberto para você que falou assim: sem Jesus não dá para viver mais. Então eu quero que você venha aqui, porque eu quero orar com você também. Você que quer receber Ele como Senhor e Salvador, único Salvador da sua vida, da sua história, você pode vir aqui. Nós vamos orar com você. Aquece o meu coração, devolve a vida.
mãos para cá. Bendito é o nome do Senhor. Aumenta um pouquinho o meu microfone ou me dá um pouquinho de retorno aqui. Eu não estou me ouvindo. Aí eu começo a alterar minha voz. Bendito seja o nome do Senhor. Chamou Miranda pelo nome, conhecido de Deus. E hoje, por mais que a história tenha dado caminhos diferentes para ele, por mais que a história tenha mostrado muitas outras coisas, dificuldades e mais dificuldades, lutas e mais lutas, hoje, volta para a mão do Miranda, volta para a mão dele, o cajado de Deus. Aquilo que você um dia tocou para poder fazer a obra de Deus, hoje é restituído para você. E o Espírito Santo de Deus vai te mostrar aonde você vai colocar a mão no arado, em que terra. E você vai perceber que a partir destes dias você vai caminhar cada vez mais rápido. Porque Deus vai acelerar o processo na sua vida. Um homem que se arrepende e para e olha para trás e fala: Pai, peguei, e reconhece seu erro. Esse homem tem um nome mencionado na palavra de Deus. Não vamos mais poder contar a história de Teresina sem mencionar o seu nome. Não vamos mais poder falar nunca mais, irmão. Ainda que eu não te conheça, ainda que eu não saiba o seu nome, está lá escrito nos anais de Deus. Um dia estivemos juntos para a glória de Deus. E nesse dia nós vimos o irmão Miranda, vimos o Jorge, vimos o Eliastre, vimos esses homens voltando à essência. Vimos o Henrique, vimos uma família restaurada, uma família que clamou pela vida do Miranda. Homens que oraram, e perseveraram na oração. Homens que se entregaram. Hoje, Deus restabelece essa casa. Satanás, sai da frente! A sua história, presta bastante atenção. A sua história hoje vai ser tocada pela mão poderosa do Senhor. Pela mão poderosa do Senhor. Você que quer, se Deus falou com a sua vida, você vai assumir uma postura diferente. Fica de pé e fala com teu pai. Faz
ao Senhor, igreja. Assim que Deus faz. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu queria ainda fazer uma oração aqui. Eu queria orar por enfermidade. Alguns irmãos pediram oração pela Estherzinha do Jardel. Está com pneumonia. Estava, amém. Orar e ela não está mais. E eu queria que você viesse aqui à frente. Eu queria pedir para a Daniela vir aqui. Daniela do Leste. Amém. Amém. Tem alguns irmãos que estão representando pessoas, estão enfermas. Se você tem alguém, você quer vir aqui à frente, vem aqui. Câncer, vem aqui. Vem cá representar essas pessoas. Quero orar pela Daniela. Nós já estamos orando, viu? Sabe, irmão, a palavra de Deus fala assim que nem olhos viram, né? Nem ouvidos ouviram, e não penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem para nós. Amém? Nós somos a herança, somos a igreja do Senhor. Vivemos aqui, somos os representantes legais de Deus na terra. Nós vivemos em condições humanas, porque estamos presos à carne. O Espírito Santo deixou uma palavra sobre nós. Está no tripé do Evangelho.
curar, libertar e salvar. O Evangelho se baseia nisso. Cura, salvação e libertação. Então, irmão, existe a possibilidade de 100% de restauração de Deus nesse lugar aqui, ó. Nosso corpo, nosso físico, ele está sujeito à vontade de Deus. Se Deus tiver que recolher, Ele recolhe. Mas se Ele tiver que fazer a cura, é hoje. Porque Ele não fica esperando assim. Não é muito fazer que vai convencer Deus. Precisamos entender isso. Ao orar, qual é a oração que eu e você devemos fazer? Presta atenção. Qual é a oração que eu e você temos que fazer? É a única oração que chega direto no altar de Deus. A resposta é Ele quem dá, mas é a oração da fé. Baseado no que, pastor Ricardo? Baseado no que está escrito. Jesus, presta bastante atenção, quando Ele começava a orar e as pessoas eram curadas, não era por mérito. Você merece, você não merece. Jesus curava por compaixão, diz a Bíblia. Ele via a necessidade e andava no meio do povo, e as pessoas eram curadas. Elas eram tocadas pelo poder de Deus. E esse poder trazia cura. E muitos davam glórias a Deus por conta desse momento. Então nós temos um momento aqui que a gente normalmente não faz, mas nós cremos na restauração física sua 100%. Então nós vamos acessar o reino espiritual aqui. Como? Crendo. Você sai daqui hoje curado para a glória de Deus. Vai virar uma bagunça, mas eu queria pedir para os líderes da igreja, Marco, Dorival, os irmãos que estão aqui, que são liderança de jovens, irmãos que estão envolvidos nos ministérios, em oração, que vocês viessem aqui para frente agora, porque nós vamos orar. Israela, as esposas dos líderes, vamos abençoar as irmãs do ministério infantil que já estão livres. Levante suas mãos assim, ó. Todos os líderes para mim aqui. Venham o máximo de pessoas possível. Levante a mão assim pro alto, os líderes. Fica com a sua mão levantada assim, ó. Por favor. Amado, sobre você está a autoridade, mais do que a autoridade, para você impor as mãos. E onde você impor as mãos, o diabo não vai ficar. Porque você é reconhecidamente filho do Senhor. Põe as tuas mãos sobre essas vidas aqui, e nós declaramos saúde e cura em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Por favor, os líderes, vamos avançar aqui, por favor.
Não sai daqui. Se você não receber oração, se não colocar a mão na sua cabeça, fica aqui para a gente identificar. Vamos orar aqui. Deixa aceso aqui o fundo. Apagado. Vamos orar aqui, agradecer a Deus. Vamos orar pelas mulheres, abençoando, né? Sempre é tempo de louvar a Deus pela vida da mulher. É um privilégio, né? A palavra de Deus diz que mulher virtuosa, né? Quem encontrará? É muito bom a gente poder olhar para o lado e saber que tem uma mulher de Deus. Muito bom poder olhar para minha esposa, poder contar a história que passamos juntos, né? Você que é casado, que está aí firme, valorize sua esposa. Você que vai casar, mulher de Deus, procure o homem certo. Amém? Você, mulher, que vai casar, procure o homem certo. E mulher, presta bem atenção, para você não escolher errado. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada mulher que tem pisado aqui, tem estado nesse lugar. São uma coluna, Senhor. Elas são o perfume, Senhor, do Evangelho. São um perfume, Senhor. A estrutura de casa e de lares aqui. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada uma delas. Muitas mulheres de oração, Senhor. Mulheres que perseveram em buscar ao Senhor. Mulheres com visão, que não desistem, que permanecem. Eu abençoo você, abençoo sua família, abençoo sua mãe, abençoo sua casa, abençoo o seu lar. E aonde você estiver, mulher de Deus, que você possa vivenciar. Amém? Busque a Deus, que Deus vai se revelar a você. Amém? E ore por nós. Uma vez nós estávamos em casa sentado, eu, Marina e a Israela, bem pequenininha. Aí eu falei assim: ó, é o seguinte, eu sou o cabeça aqui, hein? Aí ela assim: você é o cabeção. Às vezes a gente é cabeção, né? Eu fiquei pensando ali, verdadeiramente, às vezes o homem é um cabeção. Então, irmão, não seja cabeção, seja cabeça. Glória a Deus. É isso. Amém. Estou esquecendo de alguma coisa? Eu estou com a ligeira impressão que a hora que todo mundo estiver saindo, eu falo, pum. É isso aí. Quarta-feira nós estamos aqui, amém, irmãos? Nossa reunião, segunda-feira, amanhã, culto de adoração. Amém? Tem sido bênção aqui, segunda-feira, 7h30 até as 9 horas, é 1h30. Amém? Mas vem adorar, só louvor, só adorar a Deus. Venha se prostrar. Quarta-feira estamos aqui às 19 horas também, buscando mais de Deus. Sábado tem um culto de jovens. E domingo estamos aqui de novo, para a glória do Senhor. Perseverando. Amém? Minha esposa me proibiu de eu fazer a minha velha piada, que é sorrir para quem está do lado, né?
Quem vem aqui já sabe. Ela falou, procura outra piada. Então, só sorri para quem está do seu lado. Só sorri. Até mesmo porque comigo não funcionou nada. Tá, isso aí furou. Mas nós estamos tranquilos, né? Porque eu sei que no dia de hoje a Rangeile faz aniversário. Então o Henrique, como empresário, vai pagar a conta hoje. Então, mandou todo mundo, sem exceção, ir direto pro Coco Bambu. Que ele tá com um cartão personalité. Mais alguém faz aniversário hoje? Agora ninguém fala mais, né? Mesmo que faça. Na semana alguém faz aniversário? Ninguém quer se revelar. Impossível alguém não fazer aniversário aqui. Então, Henrique, deixa Deus te usar, irmão. Pega um mozinho card ali que aí vai dar certo. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez no nosso meio. Louvamos a Deus. Louvamos a Deus pela vida de cada um aqui. Essa semana eu tive uma boa conversa com o Renato. Ele falou, confessou da timidez e tal. Não pedi licença, mas ele veio. Nós sentamos aqui de tarde, tivemos uma boa conversa. E ele tomou uma decisão na vida dele: andar com Cristo. Nós temos boas coisas. Começamos a semana com uma grande bênção. É a restauração de uma casa, de uma família. Quem anda perto sabe o que Deus está fazendo. Que Deus faça esse tanto e outro tanto na sua vida. Perceba Deus, amém, Alexandre? Perceba Deus. Deus vai se revelar a você. Deus não está escondido, brincando de esconde-esconde com você. Ele quer que você encontre Ele, quer falar com você, face a face. Amém? Eu te abençoo. Que essa semana seja a semana, irmão. A semana. Você vai falar, eita Deus poderoso. Deus te renova e te fortaleça. Amém, igreja? Se Deus é por nós, agindo Deus, mais forte, tem gente que não está falando, agindo Deus, vão em paz, Deus abençoe. Marco Leão, por favor. Marco Leão.